Os três temas têm uma interligação muito forte, mas é muito forte mesmo. Porque na medida em que ele fala sobre o que é o hábito, uma coisa que todo mundo, sem perceber, tem, ele aponta que o hábito é muitas vezes não entender o próprio dever. E ao não entender o próprio dever, nós desenvolvemos, enquanto espíritos, o sentimento de culpa, que consequentemente nos mantém num círculo que ele chama um círculo não virtuoso. É um círculo que nos mantém imantados à questão, às ligações na Terra. Consequentemente, nós que somos espíritos destinados à angelitude, nós retardamos por completo, mas por absolutamente completo, a nossa evolução. É muito, muito interessante. Olha como ele começa ligando aquilo que nós vimos lá no primeiro capítulo. É importante como o primeiro e o segundo são a fonte de tudo aquilo que ele vai descrevendo. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então eu vou criando, desenvolvendo hábitos que me colocam numa rotina. Herdeiros de milênios que nós gastamos em múltiplas experiências análogas entre si, nós vivemos como um barco que é levado pela correnteza e nos ajustamos aos hábitos sem nenhum tipo de resistência. Olha que raciocínio lúcido e lógico. Eu vou naquilo que me convém. Me leva a algum lugar, eu não paro para pensar. Eu vou. Outros vão, eu também vou. É assim mesmo. Vou chegar aonde? Tem alguma alternativa? E ele diz então, com algumas naturais exceções, nós consumimos os pensamentos alheios pela reflexão automática. E a partir daí a gente passa a fazer algumas coisas que são muito claras. Primeiro, exagerar as nossas necessidades. Todos exageram. Por que que eu não vou exagerar as minhas também? Então eu preciso de mais, eu tenho que ter aquilo. E isso nos faz sair da simplicidade. Se fôssemos simples, diz ele, teríamos uma vida melhor. Mas nós não conseguimos. E em razão, então, das aparentes necessidades, nós formamos, isso é que é bacana o que ele diz aqui, um defensivo que é cruel. É curioso, ele chama isso de crueldade. Por quê? Porque nós ferimos o próximo, já que ele quer nos tirar aquilo que nós achamos nos pertence. Veja esse círculo como é complicado. Eu vou adquirindo necessidades que não são minhas. Se eu parar para pensar, se nós pararmos mesmo para analisar, muito do que nós vivemos na reencarnação é absolutamente desnecessário. Desnecessário.
necessário. Quando a gente pergunta para alguém que acumula, por que é que ele acumula, ele não sabe dizer por que ele acumula, mas ele acumula. É curioso, porque a pessoa vai acumulando as coisas, se você, mas qual a utilidade de você ter isso? Não sei, eu vou precisar. Mas quando? Quer dizer, se nós aprendêssemos a regrinha básica de Jesus, a cada dia basta a sua preocupação. Você não deve juntar nada que você não pode levar. Você deve acumular tesouros onde esses tesouros têm valor. Mas não é a realidade, porque nós passamos a refletir aquele mundo em que nós estamos, do jeito que nós vivemos. Então, por que nós temos as coisas à nossa volta? A gente não sabe explicar. Primeiro, porque nós fazemos isso há milênios. Curioso, né? Imaginar que a gente repete isso há milênios. Pode não ser com a qualidade, as possibilidades de hoje, porém, a conduta do manter-se em guarda, em razão do que se tem, é típica do homem onde é que ele está, o tempo todo. É um esperar por alguma coisa sem ter um domínio sobre absolutamente nada, mas a gente então fica inseguro e pega e não vai e não larga, e é uma coisa assim louca. Diz ele, estruturamos assim, e essa palavra estruturar é muito interessante, porque ele associa a um mecanismo que ele qualifica de complicado, de cautela e desconfiança, para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto da posse. E com ele nós temos reflexos de coisas que nós sabemos são complicadíssimas. Tem duas delas aqui que a gente ouve falar há de sempre, e duas que são de detonar: egoísmo e orgulho. Essa nós sabemos são as chagas do espírito. Egoísmo e orgulho. É natural você preservar? Claro que é uma lei, a lei da preservação. Mas não é natural imaginar a posse da forma como nós fazemos. E não é de coisa só, não. De relações, de vínculos. A gente acaba querendo ser o dono, quando isso não é possível. E vem as duas que são mais complicadas. Vaidade, porque eu tenho, porque eu posso, e o danado do medo. E se eu perder? E se eu perder? E o que é que isso leva? Aqui é que está o peso. Nós fugimos das leis divinas. Porque as leis divinas não são da retenção. Se nós somos destinados à evolução, isso pressupõe jogar uma âncora lá na evolução máxima e usar a corda para chegar até ela. Mas nós não conseguimos fazer isso. Nós ficamos retidos. E essa questão da evolução acaba sendo para nós uma coisa assim que ou vai acontecer porque vai ter uma situação excepcional, né? O nego está esperando, Jesus vem me buscar. Complicado, hein? Vem não. Né? A pessoa imagina, não, de repente vai acontecer uma mudança, e a gente descobre que isso nada, absolutamente nada vai acontecer que não demandar o nosso esforço próprio para sair dos hábitos que geram essas 4 coisinhas: egoísmo, orgulho, vaidade, medo. Eu preciso largar
e criar condições de avançar pelo meu próprio esforço. Caminhando, na maioria das circunstâncias, como operários distraídos e infiéis, que desertam da máquina que têm para cair sufocados nas engrenagens que lhes são próprias. A imagem é fortíssima. Você tem uma máquina que pode te conduzir ao progresso, você esquece dela e é moído por ela. Se você colocar aqui o corpo, você começa a entender as dificuldades da libertação das experiências. Então, o espírito não consegue sair da experiência que tem e vai sucedendo uma experiência a outra sem abandonar o que era um instrumento para crescer e por isso não avança. É um negócio assim, porque todas as vezes que nós somos chamados a examinar os nossos hábitos, nós não fazemos o enfrentamento. Até porque, de certa forma, eles nos são cômodos. Não vou mudar uma coisa que eu faço desde que eu tenho. Cara, você não é isso. Você não é o corpo. Você não é o corpo. O desespero que as pessoas têm de perder o corpo e, consequentemente, de perder o que está em volta desse corpo é proporcional à falta de evolução que nós temos. Quanto mais apegados, menos eu quero me desapegar, porque eu vou para onde? Eu não sei se vocês lembram, numa daquelas lições do Evolução em Dois Mundos, ele explica que as primeiras encarnações nos primitivos, como selvagens, fazem com que o espírito não saia de perto do grupo, porque ele não tem condições de ter outra coisa. Só que ele não é criado para ficar ali, mas ele não consegue sair. Se nós virmos os depoimentos dos espíritos que eventualmente são atendidos, nós percebemos que os espíritos também não deixam aquilo que eles estavam vinculados, ao que eles estavam vinculados. E é curioso imaginar que você poderia, mas não vai. Por que você não vai? Você é impedido? Não, você não vai porque você não tem outro hábito. O seu hábito é o de ficar ligado àquilo que está ali. Então você continua ligado ali. Lógico que vão ter complicadores daqui para frente, né? Nós vamos perceber quando ingressar no assunto dever que essa situação nos afasta justamente do cumprimento de deveres. E o dever principal que nós temos é ser melhores. Nós não temos outro dever. Não há dever religioso, isso são coisas criadas por nós mesmos, até para, de uma certa forma, tapar alguns buracos. Mas o principal dever é ser melhor. E ser melhor é uma luta que não tem trégua. Aliás, misericórdia, como é complicado. Como é complicado na nossa situação evolutiva. Eu estou refletindo por mim, tá legal? Como é complicado. Você gostaria, você projeta, você fala, não, olha, isso eu prometo que eu vou equacionar. Quanto tempo? 1 hora. Na hora seguinte já não equacionei mais. Nazil, de novo, volta. Não, agora vai, né? Eu não gosto mais de levantar cedo e fazer propósito, porque quando eu vou no final do dia fechar, me dá uma tristeza. Se eu desencarnar hoje, estou pior comigo mesmo, porque você começa a olhar-se como você é. Não interessa a imagem que as pessoas têm a meu respeito. Eu espero que seja positiva. Mas o que interessa é a minha consciência. E essa, às vezes, fala, Nazil, olha que legal esse trecho. É a frase que para mim vale um seminário. Nesse círculo vicioso,
vive a criatura humana de modo geral sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Isso vale um seminário. Se a gente pudesse parar assim, um seminário para pensar. Por quê? É uma cartilha para quem está explicando para um espírito que vai recomeçar. A gente não pode esquecer o que é o livro. O livro não é para nós aqui. É um livro para quando a gente volta para cá. Legal poder ter acesso a ele. Quer dizer, nós podemos ter ouvido uma lição assim. Então, cuidado para você não se enganar. Porque o berço leva ao engano. Ao engano. O engano de que eu sou melhor, o engano de que eu estou numa situação melhor, o engano de que a minha família é isso, o engano de que a minha cidade é aquilo, o engano que o meu país é isso, o engano que a cor da minha epiderme é importante, o engano, para acordar no desengano. É dizer, o desengano é quem eu sou, o que eu fiz, onde eu cheguei. E aí você para, fala, poxa, eu não avancei nada. Nada. Como o espírito não retrocede do ponto de vista da sua natureza, nós não retrocedemos, não voltaremos a ser princípios inteligentes, ponto. Agora, podemos não avançar, pelo contrário, podemos agravar a nossa própria situação evolutiva. Essas âncoras que a gente acaba fixando aqui, que não são aquelas que a gente precisa fixar longe, nos mantém parados nas sucessivas reencarnações. Não será lícito, porém, desprezar uma rotina que é construtiva. É por ela que a gente consegue entender uma porção de coisas. Agora, a evolução impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas interiores em marcha para ciclos mais altos de existência. Evoluir é deixar para trás coisas que não servem. Sem deixar, não tem evolução. Essa é a mensagem mais nítida que a gente pode ouvir, que os espíritos também nunca negaram. Nenhum espírito disse o contrário. Sem evolução, não se sai do lugar. Puxa, mas não é egoísmo que eu busque evolução se os outros não evoluem? Pelo contrário, para com isso. Porque a evolução pressupõe que todos cheguem, mas cada um vai chegar por conta própria. O duro é saber e não conseguir fazer. Só presta atenção, então, o que Jesus nos ensinou. Primeira coisa, ele chama de programa de transformações viscerais do espírito. Víscera é aquilo que vem por dentro mesmo, aquela coisa assim, ó, desperta o espírito que é você. Sem violência, ele alterou a vida moral em que a Terra vivia. Ele nunca foi violento, pelo contrário, nunca. Ao invés de condenar, ele sempre ofereceu perdão. Entenda, compreenda. 70 vezes, 7 vezes. Bateu na esquerda, dá à direita. Não saiba uma o que a outra fez. A tradição de raça fala em fraternidade. Nossa, é o povo eleito. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores. Quem é que fez o bem? Ah, não é possível. O samaritano? Não, o samaritano não. Tanto que eles não dizem o samaritano. Dizem o último.
Ah, mas quem fez o bem, você quer fazer, imita ele. Quer dizer, não foi passar a mão naquele preconceito, naquela ideia. No abandono à tristeza e ao desânimo, nas horas difíceis, traz a noção de que você será feliz se passar pelas aflições, souber vencê-las, e para aqueles que sabem efetivamente sofrer. Quer dizer, é uma lição completamente diferente. Então a presença dele em nós, conosco, é para despertar o espírito que somos e dizer, ó, chega de ficar no mesmo círculo, chega de continuar a mesma trajetória. Esse hábito não te levará, e a gente tem que concluir isso, não nos levará a nada, a não ser, evidentemente, a uma programação de uma nova encarnação. Por quê? Eu não posso progredir na espiritualidade? Quem diz que não? O problema é que tem a prova. E a prova a gente vem sem a cola. Né? Na prova a gente volta para encarar a capacidade de vencê-la. O que é a prova é a reencarnação. É aquela que a gente está. Nossa, Nazil, mas a minha veio tumultuada. Então, se a gente tivesse acesso ao nosso boletim de notas anteriores, talvez até achasse que foi suave. É que a gente, felizmente, não tem acesso ao boletim de notas anterior. Né? Para nós, ainda a gente começa, nossa, Deus não gosta de mim. Será? Né? Acaba se descobrindo, então, que a coisa é bem diferente do que a gente possa pensar. Ele diz, olha, Jesus estabeleceu para nós, primeiro, o hábito da simplicidade. Isso é tudo o contrário do que a gente vem desenvolvendo. A simplicidade. Quando a pessoa é simples, ela até choca. Como é que pode ser? Não é possível que ele não tenha. Não. Conseguiu vencer coisas que a gente não consegue vencer nem com esforço danado. A pessoa já está livre, desapegada. Desapegada. Quer dizer, nós somos o quê? Espíritos. Legal. Então o espírito não é daqui. Ele está aqui. É melhor não ter muita necessidade do que está aqui, para não acontecer de na hora de ter que sair daqui, dizer, eu não posso ir, eu tenho que ficar com o que é meu. E aí fica. 200 anos, 300 anos, até tomar um choque de realidade e diz, bom, agora não dá mais, não é seu. Vamos sair desse rumo? E aí sai do rumo. Ele cria, com o sofrimento, ele exemplifica o hábito da serenidade e da paciência. Vocês perceberam que ele começou dizendo que nós criamos hábitos que não são virtuosos. Agora ele diz, Jesus nos ensinou hábitos virtuosos. Primeiro, sendo simples. Segundo, sendo sereno e paciente. E guardando a convicção daquilo que era. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Não vai, os mortos ficam no Sheol, os mortos não voltam, eu vou voltar. Porque eu sei quem eu sou. Vocês ainda, se sabem, não entenderam. Mas eu sei o que eu sou. Por isso eu vou voltar. E voltou. Né? Ele disse, ele volta justamente para apontar, ó, aquilo que eu estou falando é real. Mas nós tomamos essa ideia real por uma fantasia. Então ele é um Deus, ele vem com poder sobre as nuvens para julgar, para isso. Para. Julgar o quê? Julgar
o quê? Nós precisamos ser os nossos juízes, não alguém por nós. Porque a evolução é essa conquista pessoal. E dá a ideia do juiz nesse parágrafo sobre a justiça. Ele diz, olha, a justiça no mundo cheira vingança. E é assim, quem advoga, quem leciona direito, sabe que é isso. A pessoa nunca te procura, ela quer vingança. E ela te usa como instrumento da vingança. Até que você descobre isso, ó, eu não faço tal coisa, tá bom? Mas ele, não faço, desculpa, não é minha área, eu estou em outra. Porque a pessoa quer vingança. E quer que a gente seja o instrumento da vingança dela. Não dá para a gente sentar e como, não, com ele não. Não vou perdoar, não vou aceitar, não vou fazer. Melhor, aceita. Não, eu quero até o último valor. Quantas vezes a gente ouve isso? E você fala, caramba, eu não vou entrar numa dessa, não. Porque se eu entrar, eu estou fazendo, eu vou vibrar do mesmo jeito que o cara está. Lógico que, como a gente precisa sobreviver, você vai temperando e corre o risco de ouvir bobagem. Eu já ouvi quantas vezes. Não, mas você não fez aquilo que eu tinha pedido. Olha, eu fiz o que eu achava que era correto. Se você acha que eu tenho que ir lá, dar um soco na cara dele, dar um tiro nele, arrancar as coisas dele, não sou a pessoa. Justiça não pode ser vingança. É devolver, dar a cada um o que é seu. Mas isso a gente não faz agindo pior do que aquele que fez. Não dá. Olha o segundo ponto. Amor é egoísmo. E por quê? Porque nós refletimos condicionadamente as atitudes irrefletidas nos milênios que nos precedem o hoje. Então a gente age da mesma forma o tempo todo. Vai, volta, mesmas coisas. Sim, numa rotina que justifica. Não, é porque é assim mesmo, sempre foi desse jeito, é dessa forma. Tá, e daí? E daí que a gente não consegue avançar. Qual conselho? Se nós não adotarmos bondade e entendimento com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, sendo os nossos hábitos automáticos de cada dia, trabalhando para a segurança e para a felicidade dos outros e nunca da nossa, porque Ele nos pede para fazer sacrifício, nós nunca vamos nutrir o bem. O que significa, em palavra bem direta, nós não vamos cumprir o nosso dever. Ponto. Chegamos na lição seguinte. Olha como ele entrelaça as coisas. E não faz ilogicamente. Porque pode dizer, não, criou um negócio louco. Não criou. Porque a gente descobre que essas coisas que ele vai apontando são exatamente aquelas que nós adotamos. Os hábitos do egoísmo, do orgulho, o hábito de você sentir medo, ter vaidade. Essas são circunstâncias que nós temos permanentemente. Né? Então, essa dificuldade que nós enfrentamos de ter que vencer essa resistência, ela demanda olhar o exemplo que Jesus dá e ficar atento, porque as necessidades que fazem com que adotemos estes hábitos são falsas. Elas são falsas. Absolutamente falsas. São necessidades criadas. Agora, são milênios com essa conduta. Como a gente faz assim, agora não.
Não consegue. Então você tem que começar, puxa, aonde eu estou pipocando, que eu preciso mudar. É duro mudar? Nossa, dói mudar. Dói. Porque você vai ter um turbilhão de situações, de pessoas que não vão entender a sua mudança. Você, não, imagina, você está doido, está louco. Não, não é por aí. Mas eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Não significa abandonar ninguém, nada. Mas significa corrigir o próprio rumo. Então, se todo mundo vai e se joga no precipício, eu não posso me jogar no precipício. Não tem como. Sinto muito. Mas por que você não faz como... Desculpa. Tá? Não dá para fazer. Entendo que faça, mas eu não vou fazer. Ponto. Agora, essa luta é uma luta complicada. Tá? Sem essa mudança, não existe evolução. E se eu não evoluo, eu não cumpro o dever. O meu dever é evoluir. Não é direito, é dever. Eu fui criado para evolução. Não fui criado para permanecer onde estou. Posso permanecer? Pode. Pode. A gente sempre pode. Mas é uma escolha complicada. Porque as condições vão ficando muito adversas. Muito adversas. E aí você tem que ter uma dose maior. Não de revolta, não, é uma dose maior de vontade para superar. É muito complicado. O capítulo 2, o 21, o 2 do nosso estudo hoje, elenca o dever a uma submissão de certos princípios que ele diz são leis da sabedoria divina. Agora, esses princípios têm um fim. Vocês pegaram aí? O parágrafo termina com desenvolvimento de nossas faculdades. Então, o fim é que a gente cresça. Esse é o fim. Eu não preciso obedecer às leis divinas por temor. Não, eu vou conhecê-las, acatá-las para crescer. É esse crescimento que é o nosso desafio. O arcanjo, se do átomo se chega ao arcanjo, o arcanjo é alguém que cresceu. Espiritualmente cresceu, ele passou a conhecer coisas, entender coisas que para nós parecem bobagem. E não são, não são. Ele entendeu o sentido do dever, porque a gente toma a expressão dever como uma coisa caceta, uma coisa ruim. Não é. O dever é bom porque o dever te faz crescer, você potencializa as suas faculdades. E disse, olha, agora você quer viver em segurança? Respeita a disciplina. Porque à tua volta, tudo faz isso. E ele diz, desde a partícula no mundo atômico até uma constelação, segue a uma ordem, segue a uma disciplina. É por isso que a gente dá risada quando a pessoa fala, é obra do acaso. Amigo, esquece. Isso é tão infantil. Imaginar que o que a gente tem é obra do acaso. À nossa volta, basta a gente olhar. Por que não bate uma coisa na outra? Porque há uma ordem. Há uma ordem. Mas não tem choque? Sim, o choque até acontece, mas com propósito. Ninguém imagina que a inteligência suprema durma. Vai tirar um cochilo porque está cansada. Só o sujeito bem limitado que escreveu livros poéticos é que pode dizer, dentro da incapacidade de raciocínio que nós temos e tínhamos quando isso foi escrito, que no 7º dia descansou.
né? Do quê? Ah, descansou. É poético. É uma coisa assim fácil de compreender pela idade espiritual daquele texto. É um texto de natureza espiritual. Né? Alguém tenta escrever com os recursos que tem. Então vai descrevendo daquela forma. Quando preciso escrever uma coisa com os recursos que não tem, aí vem os espíritos e escrevem. É o recurso que não tem. Nós não tínhamos uma compreensão dessa... Não, está aqui, ó. É esse conjunto de coisas. Puxa, é esse conjunto de informações que vocês precisam. Então você vai olhando, olha, há uma regra de adoração. Por quê? Porque Deus precisa? Não, porque isso te coloca numa dimensão de entender quem você é nessa estrutura. Há uma inteligência suprema. Há uma causa primária. O trabalho, a reprodução, a vida em sociedade, o amor, a caridade, a justiça, a liberdade. Então, são pontos que vão te fazendo entender as faculdades que nós temos para crescer. Não são imposições, as leis aqui não são no sentido de trilha que... Não, você só entende, aplica, compreende. É por isso que quando vem algumas respostas, olha, viver em silêncio e mutismo é importante, isso é perda de tempo. Já corta na hora a conversa. O homem que se isola, vai viver dentro de uma religião, um mosteiro, não falando com ninguém, é um bobo, um egoísta. Eles vão cortando as coisas, no sentido de dizer, ó, isso é hábito que não leva a lugar nenhum. Vocês precisam ter hábitos que levem a algum lugar. Então você vai viver. A reprodução é uma lei necessária. Para quê? Para permitir que outros espíritos reencarnem, que a vida, na expressão como está na face da Terra, seja proveniente, etc. Mas, ó, não esqueça de uma coisa. Um corpo gera outro. Mas um princípio inteligente não gera outro. São gerados por Deus. Como? Não sabemos. Onde? Desconhecemos. Revelando que há coisas que a nossa capacidade de compreender ainda não existe. Então a gente pode fantasiar? Não deve. Não deve. A fantasia é típica justamente dessa questão de não saber. Você fantasia. Ah, não, vai acontecer. Isso é fantasia. Ponha na cabeça que o dever nos faz ter submissão a certos princípios para que nós possamos desenvolver as nossas faculdades. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina. E olha como fecha na mesma tônica, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Então, tudo isso é feito para que a gente possa crescer. É uma compreensão da lei divina completamente diferente. É porque às vezes vem até no movimento espírita, não na doutrina, porque a doutrina não põe as coisas assim, mas o movimento é feito pelos espíritos, e os espíritos interpretam do jeito que quer. Sem estudar, então, interpreta pior ainda. Não, porque tem que seguir. Olha, amigo, você tem que conhecer, porque conhecendo você evolui. Você sai do hábito que não conduz a nada e ingressa numa zona que pode te levar a um melhor status evolutivo, sem que isso represente vaidade.
Quanto mais elevado o status evolutivo, mais a consciência do servir. Olha, Jesus aqui. Não vim para ser servido. Eu vim para servir. Não estou aqui para ser adulado. Dou a existência por vocês. Por quê? Bom, porque vocês têm um caminho evolutivo por fazer. Eu não. Já estou de volta para mostrar para vocês que tudo que eu falei, agora tem esse detalhe, não falei tudo. Vocês não têm capacidade de entender agora. Mas vamos pedir, eu, vocês e quem sabe o Pai, no momento, manda a verdade para esclarecer mais coisas. Não é uma questão minha, é uma questão de pedir. Até porque faça-se a tua vontade e não a minha. Quer dizer, as lições são claras. Cada consciência, o espírito, bafejado pelo sol da razão, será interpretada a conta de raio na esfera da vida, envolvendo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum, atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. A ideia do raio é a ideia da roda. Pensa na roda. Nós estamos aqui, em direção ao centro. Quem é o centro de tudo? Deus. É dele que promana tudo. Não está lá. É o centro. Então a gente sai da condição mínima evolutiva e vem em direção a isso. Como fazer? Ele dá o caminho. Você precisa respeitar e promover os demais, facilitar e nutrir o bem comum. Se você tiver essa atitude espontânea, tudo aquilo que você semear vai encontrar eco. Vai ter gente que vai te auxiliar e cooperar. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo por onde passa e se abre aos reflexos das mentes mais elevadas, que vão então abrindo a nossa. Lembra que ele dizia, não reflita o lado, você não tem controle do lado, o lado te mantém onde está. Volte-se e reflita a Deus. É o raio refletindo para o centro. O centro de tudo, Deus, para Ele. É para Ele que nós nos projetamos. É para Ele que eu tenho que voltar, chegar nessa compreensão, né? Então, se eu não fizer isso, eu não consigo. Desse modo, pela execução do dever, região moral de serviços, em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte e recolhemos a melhor parte do outro. Assim dá certo. Então, se eu refletir, eu vou recolher só o que de melhor. Por quê? Porque eu estou dando só o melhor. Agora, que melhor a gente dá no egoísmo, no orgulho, na vaidade, no medo? Nada. Não dá nada. Não dá nada. Isso é a nossa vida. Cada um pensa em quê? Em si. Por quê? Porque se acha merecedor. E até sente orgulho e vaidade. Não, eu cheguei aqui porque mereço mesmo. Isso aí é coisa minha. Bom, então você vai ficar sem isso. Não, não vou, de jeito algum. O medo. Por que as pessoas se pelam do medo de morrer, de ficar doentes, etc, etc? Justamente porque não tem outra coisa que não seja a condição do corpo.
Então, se você está numa situação de absoluta superioridade, você não quer perder. Eu voltei a reler, e vale a pena, se vocês tiverem, consigam, o livro do Wiesel, chamado A Noite. Elie Wiesel, Prêmio Nobel da Paz. O Elie Wiesel foi preso em Auschwitz. E ele escreveu A Noite, na primeira versão, em Yiddish, que era um desabafo para o povo hebreu. Depois ele resolveu fazer uma segunda versão sintetizada para o francês, né? O alemão, o francês, e aí chegou para nós. É um livro fácil de encontrar, chama-se A Noite, tá? Eliezer Wiesel, W-E-I-S-E-L, Wiesel. Eu vou ser sincero, eu tinha lido uma vez, depois eu fui ler o Diário de Anne Frank, e depois eu li um terceiro livro daquela autora francesa, também judia, que escreve O Amanhecer na Prisão, vem já o nome, O Amanhecer na Prisão, que era o conjunto daqueles campos de concentração em que as pessoas... caramba, a pronúncia alemão tá faltando aqui. Alemão não é uma língua que eu tenho facilidade nenhuma. Então, Birkau, uma coisa assim. O Amanhecer em Birkau. Os três livros sempre me incomodaram muito, né? Eu volto de vez em quando, e o dele eu voltei. E aí ele diz, tem um ponto do livro em que ele diz assim, ele perde a fé, ele rejeita, dentro daquela ideia de que o Deus que era provedor os abandonou a ser mortos como se fossem moscas. Então fala, peraí, não vale nada a pena, tudo que eu perdi, a pena que eu joguei de prescrição, de observância, não tem valor nenhum, né? E ele diz assim, eu vivia pensando no prato de sopa que eu precisava ter para não morrer de fome. Eu era um prato de sopa. Eu era um prato de sopa, né? Então, nós vamos tendo com essas imagens a ideia de quão desimportantes são as coisas que têm algum valor. Ele é obrigado a dar um dente, o único dente de ouro que ele tinha. O sujeito diz, eu vou arrancar o seu dente, porque o seu dente, numa guerra, eu quero o seu dente de ouro, né? E o camarada tira o dente dele com uma colher. Ele vai narrando isso. Ele diz, um homem, é o que levou o Levi a escrever É Isto um Homem, quando também relata, é uma sequência de obras que falam sobre a questão do sofrimento hebreu na Segunda Guerra, né? É isso, o Primo Levi, É Isto um Homem. É um outro livro também, é uma reflexão fenomenal. Diga, Marta. Na mesma linha. O Frankl também enfrentou. São depoimentos que mostram aonde o ser humano, onde o espírito que está na Terra chega. Aonde ele chega. E se você olhar o que acontece nos nossos dias, não é nada diferente disso. Então, por que eu fiz essa proximidade? Porque quando você pega uma pessoa que é desprovida de qualquer coisa, tá? Ela não tem eira nem beira, ela não tem receio de absolutamente nada, porque ela não tem nada. O que nos geram os receios são justamente esses hábitos que não conduzem a nada. Se você viver na mais absoluto, desprovido desse tipo de preocupação, de coisa, você viverá muito melhor. Lógico que você não precisa viver de maneira miserável, não, nada disso. Mas você viverá
de uma maneira menos compromissada. Porque são esses hábitos, essas necessidades que nós nos impomos e que não são necessários. Imagina, ele pedia o prato, era a única coisa que importava, o prato de comida. Se eu tiver um prato de comida, está tudo certo. Porque a primeira coisa que nos tiravam era a chance do prato de comida. Não, vai ficar sem fome e tem que trabalhar. Vai ficar sem comer. E com fome, como é que você trabalha? Se não trabalha, você apanha. Se não apanha, você morre. Olha, é um encadear. O livro, assim, previno, como já é a terceira leitura, então a primeira vez eu fiquei tão deprimido que eu parei no capítulo 6 e não tinha jeito de retomar. Deprimido, mas era deprimido. Né? Sabe aquela coisa, nossa, me passava muito mal. Tem certos livros que o tipo de leitura, né, que às vezes a gente faz de imersão, quando é romance, e eu não sou lá muito ligado em ler romance, eu não fico muito sintonizado, porque é uma criação, menos há 2000 anos, que eu juro, a primeira vez que eu li, eu tinha medo de encontrar um romano no meio da rua. Né? Eu saía procurando se eu encontrar alguém com Ave Cristo, juro que eu via a família inteirinha daquela. Eu falei, não é possível, o que eu estou fazendo? Quer dizer, parar com essa. Porque a gente, quando o Chico narra o processo de construção, que era a ida na tela mental do Emmanuel, depois deixar o Emmanuel psicografar. Quer dizer, então a gente entra mesmo naquilo, uma narrativa. E o Elie Wiesel, nesse A Noite, tem outros romances, ganhou o Prêmio Nobel, ele é um excelente escritor. Mas esse que é um depoimento na linha do Frankl, na linha do Primo Levi, você fica... Porque o cara viveu aquilo, viveu, ele não imagina. E aí ele diz, eu era o prato de sopa, tudo mais eu não tinha, porque a mãe e as irmãs foram mortas, uma depois, mais tarde, reencontrou, mas se imaginava ter morrido. O pai é morto na sua frente, a partir de uma seleção que eles viviam o tempo todo sendo selecionados para morrer. Não era uma seleção para morrer. Eu falei, mas eu já estou morto, eu já sou morto. Por que tem isso? Né? Então, mostra o quanto essas coisas que vão sendo criadas por nós trazem o contrário, isso à noite. Essa é a imagem da entrada do campo de Auschwitz, né? Birkenau, o outro, Birkenau, agora sim a pronúncia certa, Birkenau. E a Simone Weisel, que é também uma outra, nossa, por quê? Porque narra o que viveu e mostra que a gente vai criando essas complicações que vão retendo e vem uma dor e de repente serve para quê? Nós criamos, acontece porém que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia e não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Acho que dá para a gente entender o que é isso, né? Quantas peças nós já não desajustamos no meio do caminho. E aí não tem outro jeito, vai ter que encontrar com a peça ou torcer para que a peça se ajuste, mas a nossa própria engrenagem, ninguém. Aí, olha que interessante, esse parágrafo também. Surge para nós o inexorável constrangimento, a luta maior. Ele fala, eu vou dar o nome disso de dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício.
E ele explica num parágrafo tudo aquilo que a gente não consegue entender. A esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, isso aí é uma gleba espiritual para esforço intensivo da nossa própria recuperação. É o dever regeneração. O que eu fiz para merecer isso? Tudo errado. Só. A pessoa, essa foi achar uma resposta que eu tenho padrão. Mas e o que eu fiz para estar passando por isso? Um monte de coisa errada. Mas eu não me lembro, graças a Deus. Porque se a gente se lembrasse daqueles que prejudicou, no presente já é complicado, você imagina lembrando, né? Tá bom, estou quitando? Tá. É uma delícia quitar a dívida. Né? Então, não devemos fazer aquilo que ele termina por dizer. Né? E aqui é que eu acho que ele é realmente duro, muito duro. É por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados por força dos acontecimentos naturais do caminho. De vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão. Estejamos de sentinela na obra de 4 coisas. Adoro, porque aqui ele é tudo múltiplo, é tudo 4. Né? Ele tem livro que ele é 3, aqui é 4. Paciência, tolerância, humildade e amor. Paciência, tolerância, humildade, amor. Porque sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que começam com ligeiras irritações e pequeninos desalentos e nos matriculam o espírito na enfermidade e na frustração. Aberto o caminho para o 22, a culpa. Olha como eles são amarrados, os 3. É impressionante. Né? Eu me lembro que quando eu fui fazer lá a divisão daqueles tijolinhos, eu falei, puxa vida, preciso voltar a ler o livro, porque senão não vou conseguir fazer. Eu tinha a ideia do tijolo, né? Mas como é que... Aí eu fui voltar a ler o livro rapidinho, conforme eu fui ligando, caramba, era isso mesmo. O danado vai amarrando as coisas de um jeito. Tudo está amarrado no 1 e 2, tudo. Reflexo, eu consigo com a minha vontade gerenciar o quê? Aquilo que eu tenho aqui. Então, eu gerencio a memória, eu gerencio a inteligência, eu gerencio a questão das coisas que eu vou aprendendo. Eu não consigo gerenciar o que eu reflito dos outros. Eu preciso cuidar o que eu provoco de reflexo. Por isso ele diz, se volta para o bem, se volta para Deus. Porque assim você vai refletir um pouco disso e não pegar o resto. Porque se pegar, você não sai. Esse sentimento de culpa que ele diz, quando nós fugimos ao dever, se eu não amo, se eu não... eu fujo ao dever.
E eu volto no dever regeneração. Eu volto ao lado de situações, de pessoas que eu tenho que ajustar. Não precisa ser o ajuste com elas, é o ajuste comigo. Sou eu que tenho que crescer. A gente não pode perder isso de vista. Ah, eu vou voltar do lado daquele que eu matei. Às vezes, sim. Às vezes, sim. Outras vezes, não. Seu matou? Sim. Ele te perdoa. Agora, você se perdoa por ter matado? Não tem como. A gente não pode se perdoar assim. É falso. Você tem que ser melhor. Para ter que ser melhor, tem que eliminar. Lembra da imagem do banquete. Para entrar no banquete, você tem que ter a roupa. Que roupa? O perispírito limpo. Essa é a roupa do banquete. Você tem, está limpo, beleza. A gente faz isso aqui. Você não vai num lugar sem estar mais ou menos apresentado. Você não vai. Até quando você vai receber uma visita, você espera um pouquinho que eu vou botar, porque eu estou com uma roupa de briga. Eu não vou atender a pessoa desse jeito. Vocês fazem isso? Eu, pelo menos, faço isso. Eu peço desculpa, dá um minuto, né? Até porque eu sou rápido em colocar uma coisa que me... A vida inteira eu trabalhei de gravata. Não tem coisa pior, tem, Celso? Eu acho que não. Você usava também, né, Silvio? Chegava, não precisava pouco? Mas a Ju tem vantagem, não precisa. As mulheres não precisam usar gravata, mas os homens têm que usar. Não tem coisa pior, né? Não tem. Olha, é horrível usar gravata. Tá? Primeiro porque você tem que prender o colarinho e depois tem um nó. Lógico, não precisa usar nó apertado, mas é horrível. O paletó incomoda para mim menos do que a gravata. O paletó eu me ajeito, mas a gravata, a vida inteira. Então a primeira coisa que eu sempre cheguei em casa era ficar livre daquilo, dos sapatos, né? Porque eu adoro andar de pé no chão, é uma delícia o pé no chão. E segundo, sem gravata, né? Quando a universidade aboliu a gravata, nossa, que maravilha, né? Eu não posso usar camiseta, também nem corpo para isso tenho, mas a gravata era terrível. E da aula de gravata, ainda tinha uns colegas que diziam assim, eu ponho em cima tirava o paletó e punha o guarda-pó. Aquilo é pior ainda, né? O guarda-pó é uma coisa assim, que quem inventou não gosta de quem usa. O tecido não ajuda, é quente para chuchu, né? Você já estava de manga comprida, mas não, então eu prefiro usar da aula de paletó. Mas pode tirar a gravata pode, né? O pessoal do direito ainda tem no Brasil esses hábitos que podem ser bonitos na Inglaterra, né? O sujeito usa até a peruca, mas aqui para nós não, é um calor, nessas ondas de calor, né? E como eu trabalho em Araçatuba, a onda lá é permanente, né? Quando faz onda da onda é que a gente apavora, mas é permanente. Então, se a pessoa trabalhar de gravata, volta lá. Então, a primeira coisa, você vai tentar se usar uma roupa decente, pelo menos um minutinho só, né? E você põe lá o chinelo para atender, coisa assim, vai atender descalço, né? O banquete, a imagem do banquete é linda, o homem convidou. Mas espera aí, você tem traje? Não, não tem, então não dá. Eu te convido, mas você tem que vir em condições perispirituais que permitam. Diz ele, a culpa origina o remorso, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações que abrem brechas de sombra nos tecidos sutis da alma. Brecha de sombra. E o arrependimento incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental que vai nos envenenando pouco a pouco e expelindo em torno a aula da semana passada do Evolução em Dois Mundos, a corrente miásmica de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual
de quem nos desfruta o convívio. A gente exala, emite, e na nossa aura se faz a impregnação do quê? Daquilo que nós estamos vivenciando intimamente. E com isso eu atraio, porque é aquela que é a minha vibração. Eu vou repelir muita gente que podia me ajudar. A afeição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo, ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marcam a índole, no feixe dos raios que arroja de si mesmo. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Foi toda a nossa conversa semana passada na Evolução em Dois Mundos. Aura e mediunidade. Ele diz que é justamente aí que você tem a aproximação. Que espíritos se aproximam? Aqueles que têm a mesma. Aí eu só dou comunicação para sofredor. Sim, e? Eu queria só ter comunicação de mentor. Francisco Cândido Xavier é um exemplo. Bom? Então, precisa ser igual. Aí dá comunicação de mentor. Né? E embora ele trabalhasse também com desobsessão, é que havia um controle. Olha, precisamos de você para outra coisa. Vou participar lá da sessão de materialização. Legal, é bacana, mas não é para você. Eu queria tanto ajudar na pictografia. Muito bom, vai admirar quando tiver exposição. Você veio para escrever. Senta, vamos trabalhar. É esse o seu propósito. Né? Mas era um médium que trabalhava com tudo. Agora, na nossa qualidade evolutiva, eu vou esperar comunicação de mentor? Se for mentoria de crime, né? Desse jeito aí se aproxima. Vou esperar o quê? É sofredor mesmo. Por quê? Porque eu sou. Começou assim a nossa conversa. Nós trazemos os hábitos que são daquilo da nossa volta. Olha como encaixa. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências encarnadas ou desencarnadas que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Nós projetamos energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que temos e quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar que nós temos contra nós em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção atorvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias e trazem para a acústica da nossa alma tudo que a gente encontra de revolta, de desânimo, de angústia e desespero, e que está na atmosfera que a gente respira. E nós viramos os verdadeiros, autênticos, rebelados sociais, famintos de insulamento ou escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. Puxa, eu sempre achei que eu era vítima. Você é autor, não é vítima. Você só reflete. Joga o que você tem, recebe de volta aquilo, e assim vai indo. Tem que refletir o bem.
Ah, mas não sou capaz, olha como eu sofro, olha o jeito que eu tenho, olha a vida que eu tenho, olha as necessidades que eu passo, olha o jeito que... Pronto, acabou. Não, 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 não. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, nós chegamos ao desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. É dizer, então a culpa me traz isto. E por que eu desenvolvo a culpa? Porque não cumpri os meus deveres. Não, mas eu sempre fui uma pessoa que fez tudo. Não, não é aí, amigo. Aí todo mundo precisa fazer, tudo certo. A questão é que você não é aqui. Acorda, você não é aqui. Você está aqui. Isso tem uma duração. 100 anos, tá bom para você? Tá, 100 anos. Depois acabou. E o que você leva? Ah, o que eu acumulei durante os 100 anos. Não, você não leva absolutamente nada. Você leva o bem que você fez. Ah, mas eu passei 100 anos cuidando das minhas coisas direitinho, pagando tudo em ordem, não deixando faltar. Legal, isso é ótimo. Não há problema nenhum ser assim. E o mais? Não, como mais? Eu fiquei o tempo todo cuidando disso. Lembra da engrenagem que você veio para cuidar e não podia se jogar dentro dela? Foi isso que você fez. Você viveu moído por aquilo. É um despertar de consciência. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que quando é alentado pelo Espírito, no Espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes. E aí o duro, né? Exige demoradas existências de reaprendizado e restauração. Eu não sei se o demorado, quer dizer, sei, estou brincando, o demorado é porque são muitas, não é porque a existência é longa, não. Tá? São muitas existências. Vocês percebem como é um círculo, então, não virtuoso? Como eu não evoluo, eu permaneço nessa situação. O tempo todo. O tempo todo. Então, são milênios. Seja na Terra, seja além dela. O importante é a condição evolutiva. Porque para estar no mundo de expiações e provas, os nossos espíritos são espíritos habilitados para estar em mundos primitivos e mundos de expiações e provas. E mundos felizes, no meu caso, ainda é interdito por completo. Poxa, mas não tem... Não. E a ideia da regeneração, de que vai ser melhor? Lê direitinho, né? Porque não é por passe de mágica. Vai ser 2012, não foi. Vai ser 2019, não foi. Ah, mas o Chico me contou, mentiroso. Mentiroso. Uma das coisas que mais me deixa raiva é esse tipo de argumento contra um espírito que a gente sabia era incapaz de falar qualquer coisa no sentido de desenvolver temor. Aí ele me chamou no canto e disse, olha, é tal ano. Ah, que vergonha, coisa chata. A pessoa é desmentida, e aí? Aí publica outro, agora é 2019. Bom, 2019 passou, e falei, era pandemia. Sim,
regenerou a terra? Pelo contrário. Olha, eu diria que a coisa deu um espaço para trás, não para frente. Né? Mas não, tudo bem, né? Esse 54. É bom, eu não vou estar encarnado lá, então vocês depois contem, né? Porque estar aqui com 90, quase 100 anos não é uma coisa boa mesmo, né? Já falei que aquela história, põe o voo no sol, tira o voo do sol, leva o voo para lá, traz o voo para cá. Não, isso não, espero, né? Não sei aquilo que fiz e que talvez faça eu ter que tomar sol assim muito tempo, tá? Se acontecer, vocês vão saber que não era nada daquilo que eu falava, tá? Porque... Isso, leva o voo para lá e o voo vai. O duro eu vou lembrar o botão, né? Porque a gente vai chegando, que botão? Aonde? Não. Sabe, eu acho que a gente, enquanto pode ser útil, tá bom. Lógico que não está nos nossos planos. É uma negociação diária, né? Esse é o único pedido que eu realmente faço. Me deixa ser útil. Útil. Não para inútil. Porque ser útil para inútil é perda de tempo, né? Eu já cansei de ser útil para inútil. Eu quero ser útil de uma maneira que eu possa ajudar. E, evidentemente, aí é um egoísmo imenso. Porque toda vez que eu ajudo, eu me ajudo. Né? A pessoa acha, não, eu me ajudo. Não é um benefício para ninguém, não. É para mim próprio. Né? Eu experimento esse benefício. Então, é egoísmo mesmo, tá? Ainda tenho que dizer isso. É egoísmo, a gente se ajuda. Mas essa história do ficar tanto tempo assim, você descobre que é importante. Mas se puder ser útil. Puder ser útil. Do contrário, e o útil a si próprio, porque eu estou mudando, transformando, buscando em meio a tantos equívocos. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório. Se não quisermos ingressar na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre, mas como médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários enquanto nos achamos a caminho com eles. Mateus 5, 25. Concilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao ministro e você vá para a cadeia. Ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Que síntese que a gente teve hoje para estudar. Olha, de todos os capítulos que a gente vai ver, e temos ainda pela frente mais uma boa sequência, vamos até abril, né? Pela programação, acho que é fevereiro, março, abril, ou janeiro, fevereiro. Então, não. Então é fevereiro, março, abril e maio, é isso? Fevereiro, março, abril e maio. Nessa sequência, nossa, o pior é que esse fevereiro aí, agora que pintou, a Cecília está organizando um movimento, essa parte depois preciso tirar, avisar a Fátima, que vai envolver, eu quero fechar, então eu vou voltar. É que a data já atrapalhei aqui na cabeça, lembrei, desculpa, foi isso, mas aqui é prioritário. A síntese de todos os capítulos que nós vamos ver, já vimos e vamos ver, nenhuma é tão harmoniosa como a desses três. Tá? A ideia de hábitos que não são positivos. Como eu identifico? Se tiver egoísmo, orgulho, vaidade e medo, o hábito não é positivo.
Está na cara que não te leva a nada. São posturas que não levam a nada. Cuidado, porque esses hábitos significam que você não está cumprindo o seu dever. São as outras coisas bonitas, boas, né? O amar, perdoar, querer bem, o trabalhar em benefício. Aí eu estou refletindo bem. Porque com a nossa consciência desperta, esse é o espírito, a consciência assinalada é a mudança do princípio inteligente para o espírito, a consciência desperta, a racionalidade é o que traz a responsabilidade. A responsabilidade nos traz a culpa. Não mais a culpa posta nos outros, porque pelo outro eu não respondo. A culpa minha própria. Onde eu falhei, onde eu errei. E essa culpa, ela é capaz de me travar mais ainda. Resultado, eu não saio. O ponto mais bonito da lição é a gente entender, dos 3 capítulos, é a gente entender que o dever não é uma imposição, mas é uma libertação. Acho que é o mais bonito da lição dos 3 capítulos. Aquela ideia de que o dever, né? Puxa, o dever. Não. O dever é o que vai te fazer crescer, evoluir. Com o dever você sai. Cumprindo você sai. Volta à ideia matriz. Você reflete a Deus. Você sai. Enquanto você refletir o próximo, refletindo-se no próximo, vai ser só aquilo que não é positivo. Quando você refletir a Deus, aí se transforma o raio para o centro. A gente faz o caminho em direção a esse centro imaginário, que é Deus. Né? Então, que nos joga lá na beirada. Princípio inteligente. E a gente começa o caminho em direção a Ele. Chega um ponto que Ele diz, a partir de agora é por tua conta, você é espírito. Aquela síntese do Clarencio que é tão bonita, né? O Clarencio diz, numa passagem entre a terra e o céu, você tem o instinto que deságua na inteligência. O livre-arbítrio, que decorre do uso da inteligência, que deságua na responsabilidade. Então aí você começa a entender como caminhar. Para nós, eu vou ser sincero, se o livro terminasse hoje, a gente tinha material para pensar o resto da existência. Terminando hoje, se a gente não tivesse os próximos encontros, e vai ter, tem coisa tão linda pela frente, mas de todos os encontros, esse é o encontro em que tudo amarra. Então você consegue entender, puxa, eu tenho certos hábitos que são multimilenares, você precisa vencê-los. Incomoda? É difícil? Claro, é multimilenar, tem que vencer. Depois, se você conseguir vencê-los, você terá cumprido um dever. Você terá entendido a lei de Deus como ela é. O convite para que você cresça, você seja melhor. Acelera isso para não acontecer de ficar com sentimento de culpa, de ter sabido disto e de não ter posto em prática. Porque aí é que a gente se enrosca mesmo. A culpa não nos abandona fora do corpo, pelo contrário, ela é muito mais latente fora do corpo. No corpo a gente ainda distrai. Como espírito, não. Eu tenho a lembrança daquelas coisas que fiz, os prejuízos que acarretei, e não tem que guardar a impressão de que o outro foi
a recomendação de Jesus é reconcilia-te com o adversário. É você toma a iniciativa. Pode ser que ele te entregue, mas pode ser que ele não faça nada, mas a sua consciência nunca te abandone. E aí a culpa será imensa, multissecular. E você não sairá. Não sairá. Para nós é uma lição assim, nossa gente, é riquíssima. Juro, quando a gente abriu, eu falei, não tem trio mais amarrado. Lógico, teve aquela da filiação, que a gente liga, educação, tudo isso tem, lógico, o livro é muito bem estruturado. Porém, quando chega nesse trio que você olha, porque é uma coisa concreta, os hábitos que eu tenho não podem me levar a ser egoísta, orgulhoso, vaidoso, nem temer. Me levam, não são positivos. Se eu tiver hábitos positivos, eu terei entendido o papel do dever. E o papel do dever é completamente diferente. São mais 4 condutas que me levam. E o cuidado de não deixar que, despertado para o dever, eu incorra no arrependimento, na culpa, porque aí eu entro num ciclo que é um ciclo de sofrimento, de dor, que não ajuda. Sensacional